Prosseguindo com a leitura da história de José do Egito. Avancemos, moçada da Escola de Campeões. Aprendamos aprendendo a aprender. Neste vídeo caminharemos da tentação de José até a interpretação dos sonhos do faraó. Como José chega escravo no Egito e rapidamente é abençoado até ao ponto de se apresentar ao faraó do Egito e interpretar dois sonhos vitais de muita importância para a condução dos destinos do Egito Antigo da época de 3.700 anos para trás em relação a nós. Vamos lá. Da tentação de José do Egito. Assim que José chega ao Egito, ele é vendido como escravo para Potifar, ministro da defesa do governo do Egito, um homem muito poderoso, senhor de exército. Na casa de Potifar, José começa a trabalhar muito bem. E Potifar observa que a produtividade do trabalho na administração do seu patrimônio, tanto na casa quanto no campo, evolui. José incorpora evolução na produtividade do trabalho durante a gestão do patrimônio de Potifar. Potifar fica muito feliz e vai dando cada vez mais autonomia a José. Só que a mulher de Potifar está de olho em José. Versículo 6 do capítulo 39 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Potifar, ministro de Estado da defesa egípcia, entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada. José se tornou administrador do patrimônio de Potifar. José era um belo tipo de homem, muito bonito, muito formoso e também muito simpático e muito bem educado, muito prestativo. Algum tempo depois, a mulher do seu dono, a mulher de Potifar, começou a cobiçar José. E um dia ela disse bem assim: José, venha cá. Potifar não está em casa. Vamos para a cama. José recusou, dizendo bem assim: escute, senhora, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Tenho a máxima e extrema confiança do seu marido. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, porque é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que José fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. A casa estava vazia. Então, a mulher de Potifar, sorrateiramente, agarrou pela capa José e disse: é hoje, venha, vamos para a cama. Hoje você não me escapa. Mas José resistiu e escapou, saiu fora, correu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, José havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher de Potifar chamou os empregados da casa e começou a gritar aos quatro ventos: vejam só este hebreu que o meu marido trouxe para a nossa casa. Ele está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações sexuais comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que Potifar voltasse. Quando Potifar chegou em casa,
ela contou a mesma história para ele, bem assim: esse escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu resisti e gritei muito alto. Eu resisti e gritei bem alto. E ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Ele me insultou. Ele ofendeu a minha honra. Se eu não gritasse, ele abusaria de mim. O que seria de mim? Quando ouviu essa história, o dono de José, Potifar, ministro de Estado da Defesa egípcia, ficou com muita raiva. Se enfureceu contra José. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com José e o abençoou, de modo que José conquistou a simpatia do carcereiro e administrador-mor da prisão. O carcereiro-mor, pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro-mor não se preocupava com nada do que estava entregue a José, porque o Senhor Deus estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. José foi acusado injustamente, inocentemente foi preso, mas Papai do Céu, sempre concedendo graça a José, fez com que José se tornasse a segunda pessoa na prisão. O carcereiro-mor e administrador da prisão viu graças em José e logo delegou vários encargos a José. E José começou a evoluir a produtividade do trabalho na administração da prisão. José era muito dedicado ao trabalho e também muito educado para com os outros presos. Capítulo 40. José explica 2 sonhos na prisão. Passado algum tempo, o rei do Egito, o faraó, foi ofendido por 2 dos seus mais confiáveis servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho ao faraó, e o chefe dos padeiros, que artesanava várias delícias de doces para o faraó. O faraó ficou extremamente furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. O copeiro-mor e o padeiro-mor ficaram muito tempo presos ali. E o capitão da guarda e chefe da prisão deu a seguinte ordem a José: José, venha cá. Eis-me aqui, Senhor. Qual a ordem? Qual a determinação? José, estão chegando 2 servidores do primeiro escalão do governo do faraó. Estão chegando hoje aqui na prisão. José logo se assustou. Mas como é isso? Ministros sendo presos? Que negócio é esse? Sim, José, vem cá que eu vou te contar. Senta aqui. Há alguns dias para trás, o faraó fez um banquete muito formidável, uma festa extremamente sofisticada. E as 2 pessoas que ficaram responsáveis por produzirem essa festa foram o copeiro-mor e o padeiro-mor. E essa festa era muito importante para o faraó, porque 2 reis soberanos de povos do Extremo Oriente estão conversando com o faraó sobre novas possibilidades de novos mercados para o Egito no Extremo Oriente. Novos acordos e comércios internacionais surgiram como oportunidade para o faraó. Então o faraó fez uma festa para esses 2 soberanos que vieram em comitiva diplomática com os seus 2 ministros de finanças.
E José, algo muito grave aconteceu na festa. Lá pelas tantas da madrugada, caíram mortos o ministro da Finança do Egito e os 2 ministros desses povos do Extremo Oriente. Caíram mortos. Na hora, o faraó determinou que o copeiro Mor e que o padeiro Mor fossem presos, porque o faraó suspeitou imediatamente de envenenamento. E eram eles que eram os responsáveis pela produção de alimentos e pelo servimento dos alimentos no banquete do faraó. O faraó logo pensou assim: fui sabotado, algum inimigo meu colocou espiãs aqui no meu reino, no meu palácio, e eu perdi mercado internacional por conta disso. Não conseguirei estabelecer novos acordos e novas relações comerciais com esses 2 povos da Índia e da China, 2 povos riquíssimos. Mercados eu perdi. Quero uma investigação rigorosa para saber quem são os espiãs que estão aqui no meu reinado sabotando o meu governo. O faraó ficou muito irado. José, se essa investigação demonstrar que esses 2 servidores são inocentes, nós prestaremos contas da vida deles ao faraó. Então, José, essa missão é muito pesada, é missão para você. Por favor, dedique todo o teu tempo à guarda, à vigilância e ao servimento do melhor conforto para esses 2 presos. São ministros e servidores do primeiro escalão do governo do faraó. E a qualquer momento eles podem ser restituídos ao cargo. José imediatamente respondeu bem assim. Podemos imaginar que José respondeu bem assim: sim, carcereiro Mor, pedirei graças a Deus e Deus me auxiliará nessa missão, que é muito espinhosa. Deixa comigo. José era muito prestativo e muito dedicado ao trabalho. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los pela manhã, notou que estavam preocupados, sobressaltados de preocupação, perturbados. Então José perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem a mim o que sonharam. Eu pedirei graças a Deus, e se Deus me iluminar com inspiração, eu darei a interpretação desses sonhos. Por favor, conte esses sonhos a mim. Pedirei graças a Deus para trazer algum alento ao coração de vocês. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Ele disse bem assim: José, eu sonhei que na minha frente havia uma barreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do faraó, espremia as uvas no copo do faraó e entregava o copo ao rei do Egito, ao faraó. José respondeu bem assim: meu amigo, Deus me deu graça e interpretação. Deus me deu graça e me ministrou com a interpretação deste sonho. Deus te abençoará, meu amigo. A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. O teu cargo te será restituído.
Porém, quando você estiver lá, já bem acomodado, lembre-se de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o faraó, ajudando-me assim a sair desta prisão. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, nada fiz para vir parar nesta cadeia. E mesmo aqui na terra do Egito, eu nada fiz para parar aqui nesta cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse bem assim: José, interpreta o meu sonho também, por favor. Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou bem assim: Deus me concedeu graças, meu amigo. Darei a interpretação a ti. O seu caso é complicado. A culpa em ti. O seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. Grave. 3 dias depois, o rei do Egito, o faraó, comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. 3 dias depois, o faraó comemorou seu aniversário e saíram os resultados da investigação. E o faraó mandou chamar da prisão o copeiro-mor e o padeiro-mor. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao faraó e mandou que o padeiro fosse executado. Tenho em minhas mãos o resultado das investigações, disse o faraó. Venha cá, copeiro. Sim, majestade. Inocentado tu estás, inocentado tu estás. O teu cargo te será restituído e você ainda será promovido. Mais confiança de mim você terá. Pode sair da minha presença. Padeiro-mor, venha cá. Sim, majestade. Condenado tu estás, tu és o espião que estava no meu reino amando de inimigos estrangeiros meus. Saíram os resultados da investigação. Tu está condenado, tu és um espião. Tu estás condenado. A forca será o teu destino. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o copeiro-mor não se lembrou de José, muito pelo contrário, esqueceu-se dele completamente. O copeiro foi restituído ao seu cargo, decidiu tirar umas férias para compensar o período preso e esqueceu de José. Era um esquecimento providenciado por Deus, esquecimento providencial, para que em tempo oportuno José viesse à corte
para ministrar bênçãos ao faraó. E chegamos ao capítulo 41. José explica os sonhos do faraó. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. Aí o rei acordou muito assustado. O tempo passou e o faraó voltou a dormir. Pegou no sono novamente. Desta vez, ele sonhou novamente e viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um outro sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. De manhã, Faraó acordou totalmente assustado. Chamou os seus sábios e adivinhos, magos, feiticeiros, para dar a interpretação do sonho. Mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos do faraó. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi, o meu esquecimento. Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia. Na casa do capitão da guarda, certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia, estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Lembro-me bem deste evento. Lembro-me muito bem desse evento, reagiu o faraó. Podemos imaginar assim. Foi uma festa que eu havia dado para 2 soberanos de povos do Extremo Oriente e houve uma sabotagem na minha festa. Caíram mortos o meu ministro de Finanças e os 2 ministros de Finanças desses 2 soberanos. Foi um envenenamento promovido pelo padeiro Mor. Lembro-me muito bem. Eu te restituí ao cargo de copeiro, e te promovi ainda mais. E enforquei o padeiro. Tô lembrado. Quer dizer que esse rapaz elucidou e interpretou tudo o que iria acontecer e aconteceu justamente desse jeito, do jeito que ele interpretou? Foi isso? Sim, foi isso, Faraó. Então Faraó mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. Então o faraó disse: Hebreu, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos.
Ouvi dizer que você é um jovem temente ao seu Deus e que você é muito dedicado aos estudos. Ouvi dizer que você prosperou o patrimônio de Potifar, meu antigo ministro da Defesa. Ouvi dizer que você evoluiu a produtividade do trabalho na prisão. E é uma prisão muito cara para mim, porque é uma prisão para presos políticos. E você evoluiu o trabalho nessa prisão. Ouvi falar muito bem de você. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Ao que respondeu José: isso não depende de mim, Faraó. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, rei, e para o bem do Egito. Aí o rei disse bem assim: vou te contar, hebreu, escute. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras, vacas feias, raquíticas, definhadas. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Estavam magras, devoravam as vacas gordas, mas continuavam raquíticas. Elas continuavam tão feias como antes. Eu acordei muito assustado e comecei a pensar em maus presságios. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Repetirei, perdão. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Contei esses sonhos aos adivinhos e sábios, mas nenhum deles foi capaz de me trazer a elucidação para esses sonhos. Nenhum deles foi capaz de trazer a elucidação para esses sonhos. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer na terra do Egito. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do Oriente, são 7 anos em que vai faltar comida, 7 anos de carestia. O sonho tem sentido econômico. Repetirei, Faraó. Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas
e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do Oriente. São 7 anos em que vai faltar comida no Egito. A fome castigará o Egito. Virão ciclos sucessivos de secas na terra do Egito. É exatamente como eu disse, vai faltar alimento na terra do Egito. Deus mostrou ao Senhor, o rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento na terra do Egito. 7 anos de abundância. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o reino do Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível e rigorosa que ninguém se lembrará do tempo em que houve muito alimento na terra do Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e tem pressa em que o Senhor se precaveja. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E que o Senhor Faraó se previna. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, o rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir a economia do país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos de abundância. Durante os 7 anos de prosperidade. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens, governadores regionais, ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país do Egito durante os 7 anos de fome, e o povo não morrerá de fome. E o preço dos alimentos não subirão exageradamente. José decifra os enigmas e os sonhos do faraó e ainda traz um diagnóstico econômico e uma proposta de política econômica. Que o faraó divida o Egito numa espécie de federação. Que Estados-membros se constituam na terra do Egito. E que cada Estado-membro constitua o seu, ou melhor, os seus armazéns de estocagem para alimentos. E nos anos bons, que se encham esses estoques, para que nos anos maus de fome, nos anos de carestia, o Egito possa ter armazéns cheios e abastecidos de alimentos, para que os alimentos sejam vendidos para os povos do Egito e para os povos estrangeiros. O mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Teremos tanto alimento estocado, faraó, que teremos até para exportar. O faraó se agradou desse diagnóstico, viu sentido. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. José estava sendo sabatinado. Vejam a bênção de Deus na vida de José. Fiel no pouco, agora fiel no muito.
E o faraó lhes disse. O faraó se voltou para os seus funcionários e disse bem assim: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do Egito do que José, um homem em quem o Espírito de Deus habita. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade e prioridade no poder em relação a você. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o faraó. Neste momento, eu o ponho como governador e ministro das finanças de todo o Egito. Então, o faraó tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho e o pôs, Então, no momento em que José estava sendo investido do poder, então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois, fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando bem assim: abram caminho, eis o grão-vizir da terra do Egito, eis o grão-vizir e administrador do tesouro do Egito, eis o grão-vizir, abram caminho para José, o grão-vizir da terra do Egito. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia. Ele lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis, sacerdote de On, sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do faraó para viajar por todo o território do Egito e para dividir o Egito numa federação, para que o poder se descentralizasse no Egito Antigo, e o Egito Antigo se preparasse para 7 anos de carestia e fome, secas sucessivas, ciclos de secas sucessivas e rigorosas. E José saiu para trabalhar. Durante os 7 anos de fartura, a terra do Egito produziu cereais em grande abundância, em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, nas províncias regionais, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento, tantos alimentos, tantos cereais, que desistiu de pesar, pois não dava mais. Não havia numeração suficiente e correspondente para a quantidade de alimentos que estavam sendo estocados. O sistema de numeração na época ainda não era um sistema de numeração tão sofisticado como temos hoje. E José conseguiu abastecer o Egito de tantos alimentos que o sistema de numeração da época não dava correspondência à quantidade de alimentos que estavam sendo estocados.
José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais conta. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro filho o nome de Manassés. E explicou bem assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Eles já estão perdoados. Eis a tradução e o conceito, significação do nome Manassés. No segundo filho, pôs José o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Deus transformou a minha desgraça e maldição em bênção. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e, como José tinha dito e diagnosticado, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Foram se socorrer ao faraó. E o faraó disse: Vão falar com José e façam tudo o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais para o comércio dos egípcios. São os armazéns públicos abastecendo o comércio de todo o Egito. Daí, os preços dos alimentos não terem subido muito no Egito do tempo de José, no Egito de 3.700 anos para trás em relação a nós. 3.700 anos para trás em relação a nós. José garantindo alimentos para o Egito antigo e para os países vizinhos. Até exportações José garantiu para o Egito do faraó Ixo. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e estoques de alimentos e começou a vender esses cereais aos egípcios, mas não só, também a povos vizinhos, exportações de alimentos. E de todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. A administração de José do Egito abasteceu de alimentos o Egito e também os povos vizinhos, e também até povos mais distantes. É isso. E é nessa sucessão de bênçãos em relação à vida de José que Canaã é salva da fome. E o perdão é perfazido e estabelecido na família de Jacó. José do Egito, o arquétipo de Jesus, aquele que já no mundo antigo antecipa o perdão de Jesus. No caso de José, perdão para a sua família, e no caso de Jesus, perdão para toda a humanidade. Muito bela a história de José do Egito, história magnífica, história divina, história que nos traz muitas lições e muitos ensinamentos, história de economia, história que nos traz ensinamentos práticos de economia. No período de abundância, José preparou a terra do Egito para suportar futuros ciclos sucessivos de secas rigorosas na terra do Egito. E a sua política econômica deu tão certo que até exportações na época de fome foram garantidas e Canaã foi salva. É isso.
É isso, moçada da Escola de Campeões. Estamos relendo a história de José do Egito, que consta da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Viva a socioeducação. Viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Viva a Escola da Uniri, o astro central em torno do qual todos os demais corpos socioeducativos da Uniri orbitam. A Escola da Uniri é o Sol, o astro central. É isso. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar incansável e insaciavelmente. Amém, amém, amém e amém.